Boa tarde, é chegado o momento de compartilharmos do estudo da obra Jesus e a Atualidade da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje nós iremos abordar, dentre os capítulos que compõem a obra, Jesus em Segurança é o título de um desses capítulos. Vamos agora para o nosso breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel. Comentário às cartas de Paulo, passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Afeiçoemo-nos ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Então, Emmanuel aqui nos chama a uma consideração da mais importante, ao expressar afeiçoemo-nos ao Evangelho. Ou seja, não apenas tomemos conhecimento, não apenas o estudamos, mas criemos afeto, sentimento pelo que ali está contido. Por isso ele diz mais adiante, afeiçoemo-nos ao Evangelho sentido e vivido. Ou seja, a partir do conhecimento e do sentimento ao que o Evangelho nos traz, o complemento, o próximo passo decorrente é o da vivência, é o de colocar em prática o Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo, a importância de nossa iluminação interior. Ao mesmo tempo, quando ele usa a palavra imperativo, que abrange a questão da urgência, da necessidade, mas também da importância. Compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Nossa iluminação interior só vem a partir do conhecimento, sentido e vivido. E mais adiante ele complementa. Todos, sem exceção, devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo bem ou mal. Nós sabemos que na consciência de cada um de nós há, ao mesmo tempo, o julgamento, o tribunal, os atos que corresponderam às nossas atitudes, pensamentos e sentimentos durante a vida serão um material contributivo a favor ou contra nós mesmos. E para que o resultado seja o mais exitoso possível, não há outro meio que não o do conhecimento e da vivência dos ensinos de Jesus. É para isso que Emmanuel nos convida aqui, nessa introdução do nosso estudo dessa tarde. Vamos, então, abordar o capítulo Jesus em Segurança. Face à condição de ser planeta de provas e expiações, o processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços. Nas lutas em que todos se devem empenhar. De fato, a Terra, caracterizada por um planeta de provas e expiações, nas mais variadas áreas e atuações da criatura humana, surgem invariavelmente dificuldades, testes, provas. Quer seja na aquisição dos valores transitórios e materiais, quer seja
na aquisição dos valores definitivos e mais importantes de ordem espiritual. É necessário árduos esforços, vontade firme para, de fato, estabelecermos degraus de progresso e de evolução bem definidos em nossa passagem reencarnatória. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. Reflitamos um pouco mais nesse parágrafo que separamos do texto em atenção. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, o nosso passado reencarnatório. Elas são responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem, em forma de angústias e alegrias, que sucedem umas às outras, até o momento da libertação. Emmanuel aqui se refere ao fato de que, devido às nossas experiências reencarnatórias, conflitivas e problemáticas, trazemos íncito em nós todo um material que emerge do nosso passado, às vezes nos fomentando decisões e escolhas felizes, alegres, outras vezes tristes e angustiosas, como resultado de necessidades que o espírito traz do passado e que precisa necessariamente ressignificar, superar, aperfeiçoar-se. Até o momento da libertação. Entendamos libertação aqui não apenas como desencarnação, mas, sobretudo, a superação desse passado de conflitos que trazemos. É verdade que, através do Evangelho de Jesus, consolidado agora e ampliado pela revelação espírita, nós temos todos os instrumentos ideais para um campo de êxitos e de libertações plenas em relação ao nosso passado de angústias, de desequilíbrios. Mas é preciso, evidentemente, que estejamos atentos às oportunidades de crescimento, de despertamento espiritual, fazendo todo o esforço possível para o êxito da nossa presente experiência no corpo material. Compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade no seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Aqui é uma referência à passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 13, o chamado Sermão Profético, aonde Jesus coloca de forma profética e profundamente simbólica várias advertências do que viria a acontecer ao chamado fim dos tempos, que, como entendemos à luz da doutrina espírita, tem a ver com o fim do estado de desequilíbrio, de materialismo em que a criatura humana ainda insiste em viver. Mas voltemos aqui ao texto. Compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade, Jesus, através da sua percepção espiritual, que alcançava eras e épocas futuras, traz nessas advertências o conteúdo objetivando a motivação e o estímulo ao trabalho definitivo de libertação nossa, através do despertamento espiritual,
da consciência de imortalidade, de nos percebermos como espíritos em transição através de um corpo material, mas tendo objetivos que não se prendem, não se limitam apenas a uma existência no corpo físico. Por essa razão, previu as catástrofes e hecatombes que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata no sermão profético de Marcos, capítulo 13. Essa é a grande questão. Através da iluminação de nosso espírito, pelo material, pelos instrumentos que recebemos da doutrina espírita, mesmo estando numa época de transição planetária, recheada de inseguranças e de medos, nós somos chamados ao exercício do equilíbrio e da segurança através da nossa espiritualização, por intermédio do Evangelho do Cristo. É por isso que Joana coloca o título desse capítulo, Jesus em Segurança, se referindo ao fato de que todo esse quadro gerador de medo, de desequilíbrios emocionais em muita gente, poderia e deveria ser superado desde que a criatura humana utilizasse dos meios apresentados pelo Mestre no seu Evangelho. Porém, afirmou que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, em que o mundo interior soma, governando os impulsos e harmonizando o indivíduo. Então, é muito importante a compreensão desse termo salvação, muito colocado nas Escrituras, e que tem todo um sentido de libertação, de superação, de consciência de imortalidade, que é trazida a nós pelo Evangelho. Então, aquele que estabelecesse sua fé e sua confiança até o fim, até os objetivos maiores, estaria em um estado de consciência tranquila, em que o seu mundo interior, o seu lado espiritual profundo, assume governando impulsos e harmonizando o indivíduo. Salvo será aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. Não podemos deixar de fazer referência ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Evidentemente, para destacar que esse termo tem tudo a ver com um trabalho de consciência de imortalidade, de percepção espiritual da vida, de entendimento dos objetivos que nos trouxeram a experiência reencarnatória. Então, Joana aqui coloca: salvo é aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso. Essa é a proposta para todos nós que temos ainda de acréscimo recebido essas bênçãos do entendimento da psicologia espírita, da psicologia de Joana de Ângeles, profundamente estabelecida através do maior psicólogo que a humanidade tem conhecimento, o próprio Cristo. Jesus ensina como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica,
que demanda tempo e por isso não apresenta receita salvacionista ou simplista de ocasião. Então, Jesus ensina como deve o homem lograr alcançar a sua evolução psíquica, espiritual, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica. É interessante aqui ponderar, porque, evidentemente, no mundo materialista, direcionada para o imediatismo e para o gozo dos sentidos, há uma hipervalorização das questões de ordem material, orgânica, física. Mas é preciso se colocar o equilíbrio. Na verdade, perante a intensificação desequilibrada do mundo em que vivemos, Jesus nos apresentou o direcionamento ideal, onde nos disse que, primeiramente, era necessário colocar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos fossem dadas por acréscimo. As coisas materiais. Aquilo que, de certo modo, tem sido alvo de muita complicação pela criatura humana, por ela ter botado, como se diz popularmente, o carro diante dos bois, de procurado ter uma vida de gozo, de satisfações materiais, descuidando-se, deixando, em último lugar, as questões de ordem espiritual. É preciso, de fato, termos as noções, o envolvimento e, como disse Emmanuel na introdução do nosso estudo, a sensibilidade e a vivência do Evangelho, dos ensinos do Cristo, para, de fato, lograrmos o êxito na nossa experiência reencarnatória atual. E, finalizando o nosso estudo, separamos esse slide. Desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia os teus planos. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes, retempera o ânimo e persevera. Então, essa diretriz, buscar Jesus e a Ele confiar os nossos planos. Colocar a harmonia da nossa consciência em paz, de dever cumprido, para que, a partir disso, a partir dela, nós possamos conseguir as metas, os objetivos materiais sem desfalecimento, sem desequilíbrios, sem síndromes de cunho emocional, em termos de ansiedade e outras, como tem acontecido com grande parte da humanidade. Retempera o ânimo e persevera, diz Joana no final desse parágrafo. Que possamos estar cada dia estabelecendo de forma habitual o fortalecimento do nosso espírito, através do alimento por excelência que encontramos no Evangelho, para a partir desse fortalecimento interior, conseguirmos atuar de forma equilibrada e exitosa no mundo material. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Se possível, compartilhem essas informações. Estudos anteriores desse livro e outros da série psicológica você encontra em nosso canal. Uma boa tarde a todos, muita paz.